Fala galerinha, nesse vídeo eu vou tentar fazer uma coisa diferente que eu ainda não fiz aqui no canal e também eu não sei se eu vou me sair bem nessa tentativa, mas é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo que eu não seja muito bom, que é jogar xadrez às cegas. Assim, o xadrez às cegas a que eu me refiro aqui vem do tabuleiro, obviamente, porque eu vou jogar na internet. Eu não consigo, tipo, ainda jogar sem ver absolutamente nada. Eu preciso ter uma base do tabuleiro e aí o resto das peças eu vou, tipo, lembrando e tal. No Chess 24 eu já joguei, tipo, escondendo só as minhas peças e deixava mostrando as peças do oponente, porque lá tem essa opção. Então, a forma que eu vou tentar jogar aqui hoje vai ser um pouquinho mais difícil, porque eu vou jogar contra o computador e sem ver nenhuma das peças. Então, se eu não me engano, para você fazer isso, se você tiver curioso em como se faz, você vem aqui no... Se eu não me engano, vamos lá, acho que era em Theming, aí você vai em Preferences, ele vai abrir as opções e vai ter lá Blindfold em algum lugar. Aqui, ó, Blindfold, eu vou colocar Yes, ok. Ok, eu vou deixar com as anotações porque isso é muito importante. Agora eu vou vir aqui no Play with the Machine e eu vou colocar a Engine 1, porque obviamente eu não vou conseguir ganhar da engine mais forte. Eu vou colocar sem tempo, que é pra eu ter tempo de, tipo, pensar aqui o que é que eu vou fazer. Ok, então eu tô com as peças brancas. Se vocês quiserem acompanhar também aí, vamos lá. Eu vou jogar a minha abertura normal, que eu costumo, E4, E4, D5. Então, a E4, D5. As negras estão abrindo aqui de escandinava, né? Eu vou aceitar, porque é o mais comum de se fazer. E ele não jogou a linha principal, que é jogar rainha captura D5. Então, atualmente, a estrutura de peões aqui tá assim. Tá, peão, 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 rainha, bispo, cavalo, torre, rei, bispo, cavalo, torre. Eu tenho um peão meu aqui. Eu tenho meus peões ainda estão assim, né? Exceto que aqui já foi, eu tenho um peão aqui, esqueci, né? Torre, torre, cavalo, cavalo, bispo, bispo, rei, rainha. Eu vou pegar en passant. Ele jogou rainha F6. Então agora eu tenho um peão aqui, ele tem uma rainha aqui. A rainha tá acertando F2. Tá atacando meu peão também. Isso aqui é meio que um gambit, né? Eu não sei se eu deveria ir nesse gambit, tipo, aceitar o gambit. Mas já que eu já aceitei, então vamos continuar aqui, vamos ver. Eu não tenho como defender esse... Bom, eu tenho, né? Como eu saí com E4, eu posso trazer esse meu bispo pra aqui. Trazer o bispo pra aqui, defendendo esse peão. Mas aí... ele pode capturar com o bispo, e como a rainha dele também tá atacando, eu não vou ter como fazer nada a respeito disso. Eu posso também desenvolver o cavalo pra aqui primeiro, e depois trazer o bispo pra cá. Eu vou trazer o cavalo pra cá porque pelo menos bloqueia a rainha e desenvolve uma peça também. Então agora a estrutura aqui do tabuleiro tá assim: cavalo, peão, peão. Opa. Cavalo, peão, 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 torre, bispo, rei, rainha, peão, 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 peão. Porque o peão de E4 foi parar lá em cima. Ele tá aqui, aqui tem uma rainha, aqui tem um bispo, cavalo, torre, bispo, cavalo, torre e rei. E aí a estrutura de peões dele tá assim, quer dizer, o peão daqui dele eu peguei porque eu peguei em passant, o daqui já era porque eu peguei na abertura. Então tem esses aqui. E aí aqui meu tem um bispo. Aqui meu tem um cavalo, aqui meu tem uma torre. Eu vou desenvolver... O que é que ele tá ameaçando aqui? Acho que nada, né? Desenvolver o bispo pra C4, talvez. Bispo C4, D3. Bispo C4, D3, depois bispo G5. Vamos lá. E aí,
preparo para fazer rock. Ele capturou com o peão de F. F captura E6. Eu achei que ele ia capturar com a rainha dando cheque, mas melhor ainda, né? Então agora ele tem peão, peão, rainha, peão, 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 peão. Tem um bispo aqui, eu tenho um bispo aqui, cavalo aqui, peão, 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 torre. É bom sempre relembrar, porque se você não relembrar, você vai acabar ficando perdido na partida. Rainha aqui, bispo. Eu vou fazer rock logo, porque eu não quero que esse meu... Se bem que esse bispo dele vai estar aqui, mas vamos ver, né? Rock, ele jogou cavalo D7. Então agora minha estrutura aqui tá assim. Certo? Eu vou agora defender... Calma aí, minha estrutura tá assim, né? A dele tá assim. Ele capturou F, captura E6, então tem aqui. Ele tem o cavalo aqui agora em D7. Aqui tem peões. O daqui não existe mais, que ele capturou. Aqui tem uma rainha. O cavalo daqui ainda tá aqui. O bispo daqui saiu. Aqui tem uma torre. Torre. Aqui não tem nada. Aqui tem um bispo ainda, né? O bispo das casas brancas dele ainda tá lá. Aqui nele não tem nada, porque a rainha veio pra cá. E aqui tem o rei. Ok. Então, D3. Bom, o cavalo tá defendendo o bispo. Eu jogo D3. É porque eu não quero mexer de novo o bispo meu ali. Eu pensei em cravar o cavalo dele com o rei, mas... não. Esse cavalo dele de G8 não pode sair pra F6, o que é uma boa coisa, porque a rainha dele tá em F6. Eu posso jogar D3. A minha principal coisa que eu tô pensando em fazer aqui é D3, bispo G5. Ganhar tempo na rainha. Ou senão eu posso jogar D3, torre E1 e depois bispo G5. Bom, vamos lá, vamos jogar D3, porque se ele me der essa oportunidade, aí sim eu jogo bispo G5, porque depois, tendo ganhado esse tempo, eu jogo torre E1. Então vamos lá, D3. Ele jogou H6. Ele já tá me prevenindo de jogar bispo G5. Ok. Então vamos relembrar. Olha só que diferença, né? Com as bolinhas, pelo menos você tem uma noção aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar sem precisar de ver as peças, nem de lembrar, deixa eu ver. Então vou relembrar, tipo, falando aqui. Eu tenho um peão em A2, peão em B2, peão em C2, bispo em C4, peão em D3, bispo em C1, torre em A1, cavalo em B1, rainha em D1, torre em F1, rei em G1, peão em F2, peão em G2, peão em H2, cavalo em F3 e acho que só. Ele tem uma rainha em F6, um bispo em C5, um bispo em C5, um bispo em C5, um cavalo em D7. Ele tem um peão em H6 agora, um peão em G7, uma torre em H8, uma torre em A8. Eu não tô falando tipo na ordem, porque eu só tô falando que primeiro me veio a cabeça aqui. Ele tem o rei em E8. Ele ainda tá... O cavalo dele de G8 ainda não foi desenvolvido e não vai por muito tempo, porque agora as duas casas que o cavalo dele poderia ir foram bloqueadas, uma pelo peão, outra pela rainha. Tudo bem, ele bloqueou eu de jogar bispo G5, mas por outro lado ele também travou a coisa dele ali. O peão dele... ele tem um peão em E6, né? Porque ele capturou... F captura E6. Então se eu jogasse torre E1, não seria cheque no rei. Eu esqueci de falar também do bispo das brancas dele que não foi desenvolvida. Então eu vou marcar aqui o que ele tem. Ele tem isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Aqui. Isso aqui não existe mais. Esse cavalo aqui ainda não... Não, esse cavalo aqui já era. Ele tá aqui, na verdade. Esse bispo tá aqui ainda. Aqui não tem nada. Essa é a estrutura dele. Ok.
Eu vou centralizar minha torre logo, jogar torre F, E1. Depois cavalo C3. Ou talvez cavalo C3 imediatamente. A rainha dele tá... vou jogar cavalo cavalo C3 porque a rainha dele tá apontando pra B2. E aí depois que eu mexer esse bispo, talvez... deixa eu ver onde é que dá pra pôr esse bispo. Bispo D2. Super protegendo o cavalo em C3. Né, um conceito do Nimzowitsch. Porque já que eu não posso ir pra G5, não posso ir pra E3 porque eu estaria bloqueando minha torre, que eu pretendo colocar no meio do coisa. Então eu vou primeiro desenvolver esse meu cavalo. Ele jogou rainha G6. Ok, acho que ele tá planejando colocar esse cavalo dele ali. A rainha dele tá indiretamente, tipo, atacando aqui. Ele tem esse bispo aqui, mas meio que não tá fazendo nada de tão importante assim. Vamos rever como é que ficou a estrutura dele depois disso. Peão, 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 rainha, cavalo, torre, rei. Ele bagunçou bastante a estrutura do rei dele aqui. Bispo, cavalo, cavalo protege o bispo, peão, 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 torre, cavalo que não, cavalo aqui já saiu, bispo ainda tá ali. Ok. Minha estrutura por outro lado tá assim: cavalo, bispo, peão, 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 bispo, torre, rainha, torre, rei, peão, 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 cavalo. Acho que ele tipo achou que eu ia jogar depois cavalo E4, atacando a rainha e o bispo ao mesmo tempo. O que seria uma boa ideia, agora que eu parei pra pensar. Eu posso jogar o cavalo de F3 pra H5, atacando a rainha dele, na esperança de ele jogar... Se bem que não. Se ele jogasse de volta rainha F6 e eu tentasse cavalo E4, eu estaria sim atacando ambos ao mesmo tempo. Mas, o cavalo dele defende C5 e a rainha dele nesse ponto do jogo ia estar atacando H4. Eu posso jogar normal, tipo... Torre E1. O bispo dele de F... Deixa eu ver. Será que tem algum jeito de eu impedir que ele desenvolva mais ainda? Porque assim, com esse bispo dele de C8 não tendo sido desenvolvido, o cavalo dele bloqueando o bispo, o peão bloqueando o bispo, automaticamente todos esses bloqueios também bloqueiam a torre dele. Ele ainda não fez rock. Olha só, a rainha dele tá alinhada com o rei dele. Se esse meu bispo das brancas tivesse cá e o cavalo não tivesse lá. No caso, se esse bispo das brancas estivesse, por exemplo, em E2, eu poderia jogar algo como... sei lá, cavalo D5. Ou eu digo cavalo D4. Tipo, fazendo com que ele automaticamente capturasse meu cavalo. E aí eu jogava bispo H5, cravando a torre, ou cravando a rainha com o rei. E eu ganhava a rainha dele. Mas essa não é uma possibilidade atualmente. Vou jogar a torre E1. E ele joga imediatamente o cavalo F8. Interessante. O cavalo dele que estava em D7. Ok, esse bispo dele agora não tá mais protegido. Então agora a estrutura dele tá bem estranha. Tá assim, ó. Cavalo, cavalo. Torre. Peão, peão. Peão. Rainha. O bispo sozinho não tá mais defendido. Peão, peão, peão. Torre. Um bispo aqui, pelo menos isso, tá defendendo o peão. Rei. E acho que é isso, né?
É porque o peão daqui foi o que capturou, o daqui foi liquidado. Que eu capturei. Peão, peão, peão. Eu aqui. Torre agora. Rei, cavalo, rainha. Cavalo. Peão, peão, bispo. Peão, peão, torre. Eu tenho um bispo aqui ainda que eu não mexi. Eu tô com 2 atacantes em E3. Em E6. Digo. Talvez. Talvez essa tenha sido tipo, o motivo de cavalo. Cavalo F8. Porque no caso eu tô com torre atacando E6, bispo atacando E6 e deixa eu ver, cavalo E4 ataca o bispo que tá desprotegido, ele joga bispo D6, cavalo captura D6, cheque. C captura D6. C captura D6. Eu também tô. Não, mas desprotege o cavalo. O que eu pensei aqui agora foi jogar. Mas não vai dando. Talvez. O cavalo dele. Assim, eu pensei que agora jogar G3 pra depois jogar cavalo H4 e depois que a rainha dele voltar eu jogo cavalo E4 atacando a rainha dele que estaria em F6 e o bispo que está desprotegido em C5. O problema é que depois disso ele pode, por exemplo, ir para E4. E4 não, desculpa. Ele pode ir pra E5. Eu teria descoberto com o cavalo na rainha, capturando o bispo talvez, mas ele capturava com a rainha, ele ia sair do ataque. Eu também teria um cheque em F6, mas ele também capturava de volta. Meu cavalo, eu não ia ter nada atacando aquele ponto ali. Porque o cavalo saiu. Eu posso tentar, tipo, atacar mais o ponto E6. O rei dele ainda não fez rock. Eu tô pensando em algum jeito de eu explorar isso. Se eu jogar... Deixa eu ver, a rainha dele. Eu pensei que agora em jogar G3, bispo F6, G3 seguido de bispo F5, preparando cavalo B5 para cavalo C7, cheque, ganhando a torre. O problema é que nessa manobra toda, por exemplo, vamos supor que eu consiga jogar cavalo B5 eventualmente. Ele pode voltar com a rainha que está em G6 para F7, defendendo lateralmente o coisa agora que o cavalo dele que estava em D7 saiu. Então a rainha protege ali na sétima linha. Se eu jogar imediatamente o cavalo para lá, ele pode jogar rainha F7 de qualquer forma. Rainha F7. O que é que eu teria depois? Continuo desenvolvendo, tipo bispo D5 ou bispo D7. Vamos jogar bispo D7 só pra a gente não tomar tempo aqui, muito tempo da partida. Ele jogou C6. Então agora os peões dele estão assim. Ok, isso previne o meu cavalo de ir pra lá. Cavalo, cavalo. Aqui é a rainha, tá? Peão, peão. Torre.
Bispo que ainda tá desprotegido. Bispo aqui, peão aqui que tá sendo atacado pela minha torre aqui, pelo meu bispo aqui. Ele tem uma torre aqui, rei tá aqui. Eu tenho um rei, peão, 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 cavalo, rainha, bispo que eu joguei pra cá agora, peão, 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 cavalo, que eu disse que não pode ir pra lá. Eu posso, tipo, ganhar o bispo dele, por exemplo, supondo, seria mais uma hipótese, eu não sei se eu ganharia o bispo. Mas, por exemplo, não posso não, porque o bispo tá na frente da rainha. Se o bispo não estivesse na frente da rainha, não tem nada não, vai. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço progresso nessa posição? Eu posso jogar... Deixa eu ver se essa casa tá defendida. Não. Os cavalos deles estão lá no final, torre no canto. Então vamos supor que eu jogue cavalo de F3 pra E5, atacando a rainha. Cavalo de F3 pra E5, atacando a rainha. Pra onde é que essa rainha pode ir? A rainha não pode ir pra G5 porque o bispo captura. Não pode ir pra G4 porque a rainha captura. Não pode ir, obviamente, para G3 porque um dos peões captura. Pelo mesmo motivo, ela não pode ir para H6, quer dizer, por causa da rainha, né, no caso. H5, digo. Não pode voltar para F7 porque o cavalo captura. Mas ela pode ir para F6. Ela também pode ir para H7, que não tem nada ali. Mas aí... tem que ter alguma coisa aqui, velho. Mas aí a rainha não vai estar mais defendendo o peão. Não, mas ele ainda tem como suporte o cavalo e o bispo. Dois atacantes e dois defensores. Pra onde é que esse meu cavalo pode ir depois? F7 não faz sentido porque não tá nem defendido. D7 também não, porque o bispo captura e também não tá defendido. Capturar o peão de C6 não vale a pena porque você perde o peão. Vamos supor que eu jogue cavalo E5 e a rainha dele vai para F6. Cavalo E5, rainha F6. Se cavalo E5, rainha F6, cavalo de C3 para E4 ataca a rainha de novo. Mas aí o bispo dele de C5 e a rainha dele em F6 vão estar ambos atacando F2. E eu só tenho um defensor que é o rei. Não, eu tenho mais um defensor que é o meu cavalo de E4. Ok. Não, o problema disso eu não posso fazer isso. Que é o seguinte, ó. Cavalo E5, rainha F6. Eu não posso jogar cavalo E4 porque o cavalo de E5 não vai mais estar protegido. Eu tinha que, de alguma forma, proteger E5 primeiro, mais de uma vez, para depois jogar essa sequência. Uma forma que eu pensei aqui agora seria G3 e depois jogar bispo F5, F4, seguido dessa linha, cavalo E5 e depois cavalo E4. Vamos ver se vale a pena. Ele jogou cavalo F6. Então agora, então agora ele tem uma rainha. Isso limita as possibilidades. Ok, ele tem a rainha aqui, cavalo, peão, peão, cavalo, cavalo, rei. Um bispo aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui tem um peão, a torre, peão, peão. O peão tá aqui, bispo aqui. Aqui eu tenho um bispo, aqui tem um peão, 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 torre, bispo, rainha, torre, cavalo. Opa, peão não tá aqui não, peão tá aqui. Desculpem.
E eu acho que é isso. Então vamos ver. Uma, duas, 3, 4 peças. 1, 2, 3, 4 peças, tá certo. Ok, não tô esquecendo nenhuma minor piece. Ok, então agora eu acho que eu estou em segurança para fazer a jogada cavalo e5 atacando a rainha. O problema é que eu preciso de uma continuação. Espera um pouco. Agora ele tá só com dois defensores. Ele tá, como o cavalo foi para F6, o cavalo, ele só tem agora de defensores de E5, E6, o que? O cavalo de F8 e o bispo de C8. Eu tenho como atacante a torre de E1 e o bispo de C4. Esqueci desse cavalo aqui também. Ok. Como é que eu ataco isso aqui? Eu não posso ir com meu cavalo para G5 porque o peão de H6 captura. Não posso ir para D4 porque C5 captura, que é o bispo. Mas não posso não. Não. Eu pensei em trocar as peças ali em E6 e depois jogar a rainha E1. Imagina a sequência: bispo captura E5, bispo captura E5, torre captura... bispo captura E6, bispo captura E6, torre captura E6, cheque, cavalo captura E6, depois rainha E1. Cravando o cavalo com o rei. O problema é que aí ele tem rainha... rainha F7. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. Ok. Oi. Pensei que não tava gravando. Ok, vai. É muito mais difícil jogar sem ver as peças do que vendo as peças. Eu tenho certeza que se eu colocasse as peças aqui agora no tabuleiro, eu ia imediatamente pensar em alguma coisa. Esqueci do meu rei também tá aqui. Posso jogar o cavalo pra E4 E5 de qualquer forma, né? Porque vai ser ganhando tempo na rainha, vai estar protegido pela torre. E daí eu vejo o que é que eu faço. Pode ser que ele comete algum erro drástico. Rainha F5. Interessante. Então rainha aqui, peão, cavalo, torre, cavalo, rei, bispo, torre, peão, bispo. Acho que é isso, né? Ah não, ele tem o peão aqui que eu tô atacando. Eu tenho uma torre, peão, cavalo. Opa, cavalo aqui tá aqui. Eu tenho um bispo, um cavalo, um peão, torre, bispo, rainha. Agora a rainha dele tá atacando caramba. A rainha dele tá atacando F2. Eu posso defender com bispo E3, mas isso desprotege o cavalo em E5. Posso proteger com o cavalo... Não, também desprotege o... Posso proteger com rainha E2. Super protegendo o cavalo. Deixa eu ver. É porque eu não posso mexer o peão de F. Porque senão seria ótimo, porque daí eu podia jogar
F5, super protegendo o cavalo em E5. Ou F4, quer dizer. E outra que agora a rainha tá defendendo E5. Posso jogar cavalo G4, mas depois de H5 eu vou ter... Ah, e também ele pode capturar com cavalo de F6. Não é uma boa ideia. Minhas melhores alternativas aqui são rainha E2 ou e só, rainha E2, porque vamos supor que rainha E2 ele joga... Não, o que pode acontecer aqui seria o que? Rainha E2, ele joga cavalo G4, ele joga cavalo captura G4, ele joga rainha captura G4. Não, mas aí ele dropa a rainha, não, ele não vai fazer isso. Ok. Então vou jogar rainha E2. Rainha de D1 para E2. Jogou B5. Uau. Tá atacando o meu bispo. Então agora ele tem esta estrutura de peões. Vamos começar pelos peões dele, vai. Essa aqui é a estrutura de peões dele atualmente. Esse aqui é o meu... É E6, né? Que eu tinha pego en passant. É isso mesmo, é E6. Eu tô até agora igual idiota aqui achando que era falando E5. Essa aqui é a estrutura de peões dele. As peças menores dele tá aqui, aqui, onde mais? Aqui e aqui. Então 1, 2, 3, 4. Ok, a rainha dele tá aqui. Eu tô tentando não consultar essa parte aqui. Eu tenho, vamos continuar aqui. Ele tem uma torre aqui, um rei aqui. E eu acho que essa é a estrutura geral dele. Eu tenho uma rainha aqui, um peão aqui, ou uma torre, digo, um peão aqui, um peão aqui, um peão aqui, um rei aqui, um peão, um bispo, um peão, uma torre, um cavalo e um bispo que está sendo atualmente atacado. E eu tenho um cavalo aqui que está sendo protegido duas vezes, uma vez pela rainha, uma vez pela torre. Ok. Ok, agora o peão dele de C6 não está mais sendo protegido. Eu posso voltar o meu bispo para Ó, vamos ver algumas linhas aqui, ó. Isso me lembrou de um jogo de Polymorph, mas eu acho que não, obviamente, não leva nada aqui. Mas vamos algumas linhas aqui. É o seguinte, eu posso voltar o bispo para B3. Ele pode avançar para B4, atacando meu cavalo em C3. Isso aqui vai estar... Como é que eu posso fazer aqui? O cavalo vai poder ir pra onde aqui? Não vai poder ir pra lugar nenhum. Não, ele pode voltar pra B1, mas aí não é muito bom. E também, voltando pra B1, ele não pode ir pra nenhum lugar até que eu elimine o peão de B4. Porque aí eu não vou, né? Tá basicamente... rapaz. Não, olha só. Eu posso fazer o seguinte, ó. Bispo B3, ele joga B4. E aí eu jogo cavalo B1, temporariamente. Porque isso vai liberar o ataque do meu peão de... Do meu peão não, do meu bispo de D2 em B4. O problema é que o bispo dele defende. Outra coisa que eu pensei aqui, com relação a que eu tinha falado que me lembrou do jogo do Morph, é que eu posso jogar cavalo captura B3, ou cavalo captura B5, ele joga C captura B5, eu jogo bispo captura B5, cheque. O rei dele não pode vir pra F7 por causa do meu cavalo em E4 e nem pra D7 por causa do meu cavalo em E4. Ele pode, no entanto, vir para E7 ou para D8.
D8. Se ele for pra D8, eu posso ganhar a torre dele jogando cavalo F7 cheque. Se ele for pra E7, eu posso dar um cheque com a minha... Não, isso não vai levar nada não. Nossa, tá tenso aqui. Se eu imediatamente capturo o peão dele em C6 com o meu cavalo em E4, ele captura meu bispo com o peão de B5. Ah, droga. Bom, eu posso jogar G4 atacando a rainha, defendido pelo peão. A rainha não pode vir pra frente ali por causa do meu bispo, das negras. Ó, vamos pensar aqui. Ele tem um cavalo em F6, um peão em E6 e eu tenho um cavalo em E5. Eu tenho um peão em D3. Se eu jogar G4. Oh, não, mas aí a rainha dele pode voltar. O que eu pensei aqui, se essa rainha dele não tivesse o quadrado H6, ela ia H7, digo, ela ia estar presa, porque olha só, G4, a rainha não pode ir para F4 por causa do meu bispo em D2, não pode ir para F3 por causa do meu peão, minha rainha em E2, não pode ir também para nenhum dos quadrados brancos na frente ali, por exemplo, ela não pode ir capturar o peão por causa que eu capturo com o cavalo, não pode vir para F3 que eu capturo com a rainha, não pode ir para H6 porque H5 porque eu capturo com o peão, não pode ir para G6 porque eu capturo com o cavalo. A única alternativa é ir para H7. Então vamos supor, não, mas ele pode capturar com o cavalo, né? Então G4, o cavalo captura G4 e tudo vai por água abaixo. Oh, meu Deus. Que bom que eu pensei nisso antes. Cavalo captura, peão captura, bispo captura, cheque, rei aqui. Cavalo aqui, cheque, rei aqui. Vou botar aqui. Cheque. Eu tava aqui pensando numa linha, mas o rei dele escapa. Eu acho que é melhor eu simplesmente voltar com o meu bispo, né? Bispo por aqui. Bispo B3, ele jogou cavalo D5. Cavalo D5. Nossa. Agora tem um peão, cavalo, rainha, peão, torre, cavalo, bispo, rei, bispo, peão, torre. Eu, por outro lado, tenho um bispo, peão, rainha, torre, bispo, cavalo, que está sendo atacado, peão, rei, cavalo, torre,
Aqui não tem nada, porque a rainha foi pra cá. Aqui não tem nada, porque o bispo foi pra cá. Aqui não tem nada, porque o cavalo tá aqui. Nossa. Vamos supor que eu ignore esse... eu posso, né? Se eu ignorar esse cavalo dele em D5, que o cavalo dele se o cavalo dele for pra F5, F4, quer dizer, o meu bispo captura. Se ele for pra E2, E3, digo, minha rainha... Não. Meu bispo captura. Se ele for pra C, se ele capturar em C3, meu bispo captura. Se ele for pra B4 por outro lado, nada acontece por hora, mas ele vai estar ameaçando jogar cavalo captura C2 e eu vou ter que jogar torre C1 para defender C2. Então eu posso fazer o que? Posso capturar C6 com meu cavalo. Espero que funcione. Cavalo captura C3. Bispo D7. Nossa, jogar sem ver as peças. Ok, então vamos recapitular. Vamos primeiro ver minhas peças. Eu capturei C6, meu cavalo tá aqui. Ele capturou meu cavalo. Em C3 eu capturei com o bispo, então bispo. Não tem mais cavalo aqui. Tem um bispo aqui. Então cavalo, bispo. Cavalo aqui. Bispo aqui. Bispo aqui. Então os dois bispos estão aqui. Os bispos estão nessa diagonal. Opa. Eu tenho essa diagonal aqui, ó. E um cavalo aqui. Eu tenho essa estrutura de peões. Tenho uma rainha aqui, uma torre aqui, uma torre aqui. Tenho um rei aqui. Ok. Ele, por outro lado, tem um bispo aqui e um bispo aqui. Ele tem uma rainha aqui, eu acho. Tem um cavalo aqui. Tem um peão aqui, que é o que eu tava atacando. O bispo dele foi pra ali. Ok. Ele tem uma torre aqui. Um peão aqui, por isso que eu não posso capturar a torre ainda. Agora que eu tinha notado a setinha mostrando que, né, a torre deles ali. Ele tem uma torre aqui, peão aqui. Não existe peão aqui, ele tem um peão aqui. Eu acho que eu cobri tudo, né? Ok. Eu posso voltar o cavalo pra cá, atacando o bispo dele. Eu posso... Não. Eu pensei aqui numa sequência de trocas. Não, mas isso ia dar... Não, o cavalo dele defende. Ele tá com 2 defensores. Eu tô com 3 atacantes. Não, ele tá com 3 defensores. Ele tá com a rainha, o bispo e o cavalo. Eu tô com a rainha, o bispo e a torre. Por outro lado, se eu jogo o cavalo de volta para E4 atacando o bispo, se eu conseguir eliminar esse bispo, vamos supor o rei captura, ele vai novamente tá com 2. Nossa, esse jogo tá ficando tenso, mano. Eu posso capturar aquele peão ali em G7. Bispo captura G7. Atacando a torre. Ele joga... Não, porque daí ele joga... Não, mas acho que tá tudo bem, por enquanto. Então, bispo captura G7, ele joga torre G8. Se defendendo, ou se não, torre H6. Tá na mesma, eu acho. Não fosse meu peão em C2 e esse peão em D3, eu poderia jogar bispo cá embaixo,
fazendo, eu não sei como é que se chama em português, mas é o skewer, que é tipo quando você ataca duas peças grandes ao mesmo tempo. Oi, eu acho que eu vou parar por aqui. Como esse jogo ele é sem tempo, eu posso deixar pra continuar o jogo depois, né? Manter ele em... E aí eu faço uma segunda parte, talvez. Mas vamos só decidir a última decisão dessa partida. Bispo captura G7, torre G8, bispo captura F8. E aí ele pode muito bem capturar o meu cavalo, porque eu não me importo nesse ponto da partida. Porque daí eu vou ter ganho um peão e o cavalo pelo meu cavalo, depois eu salvo o meu bispo. Ou o peão e o cavalo pelo meu bispo e eu salvo o cavalo. E aí eu vou ter eliminado um dos defensores em E6. Então vamos lá. Ele jogou torre H7. Eu vou jogar aqui. Ele jogou bispo captura F8. Ele capturou com o bispo. Oh, interessante, interessante. Ok, então agora a estrutura... Vamos só recapitular e aí eu vou parar o vídeo. Então ele tem uma torre, um bispo, o cavalo já era. Nada aqui. Então, torre, bispo, nada aqui, peão, rainha, peão. O bispo dele estava aqui, foi pra lá. Ele tem um bispo aqui que está atacando esse meu cavalo que está aqui, que eu capturei C6. Ele tem o rei aqui, torre aqui, um peão aqui, um peão aqui. Eu tenho peão, 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 rei, torre, rainha, peão, 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 torre. O bispo daqui foi lá pra cima, que não existe mais. Eu tenho esse bispo aqui, que ainda tá atacando aqui. E esse cavalo aqui. Certo? Então eu vou salvar o cavalo e prosseguir daí, né? Eu posso salvar o cavalo. Eu vou salvar o cavalo e aí na próximo vídeo eu continuo. Cavalo E5, bispo B4. Ok, eu vou parar por aqui e aí no próximo vídeo eu vou só momentaneamente colocar a imagem aqui pra vocês verem como ficou. Pra quem tiver um pouco perdido. Não. Ok. Eu vou voltar aqui no meu perfil. E eis a partida. Essa foi a última jogada dele. Ok. Então, fui.